Olá, boa noite a todos novamente, né? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa disciplina de saúde pública, tá bom? Nós falamos sobre a saúde preventiva, né? Falamos sobre as unidades básicas de saúde, essa troca de informações entre essas equipes que são de fundamental importância. E nós ficamos onde nós iríamos falar da. Deixa eu passar aqui lá para o slide que a gente pontapé na continuação, né? Bom, nós ficamos aqui, né? Prevenção em saúde, a prevenção em saúde, que é a prevenção primária, que foi onde nós ficamos na aula passada. Bom, a prevenção primária, quando se não apresenta a doença, tá bom? É a prevenção primária. O nome já diz, o indivíduo não apresenta a doença. Ele ainda está no processo como se fosse de incubação dessa doença. Se faz com interrupção dos fatores patogênicos, removendo os fatores causais. Ou seja, o indivíduo não apresentou a patologia, a doença, mas ele está com, por exemplo, o patógeno que causa a doença. E aí eu vou tratar o quê? Eu vou tratar a causa da doença, mas eu não vou tratar a doença ainda porque ele não expressa a doença. São feitas intervenções de promoção à saúde, diminuindo a intervenção da saúde, isso. Por exemplo, questão de moradia, escola, educação, em saúde, alimentação adequada. Isso tudo vai repercutir na proteção específica. Ou seja, moradia. Vamos falar aqui sobre a doença de Chagas, a doença que causava o aumento do músculo cardíaco ou do próprio intestino, que chegava a vir à falência. Isso por conta que ela era transmitida por um barbeiro, que era um insetozinho, um flebótomo, tá bom? Que era transmitida por esse barbeiro, onde esse barbeiro ele se encontrava basicamente nessas casas onde não tinham, por exemplo, o reboco que nós conhecemos, tá bom? Eram casas que tinham fístulas, ou seja, buracos, casas de pau a pique, onde esses insetos moravam, né? Se albergavam, se instalavam lá e começavam o processo de proliferação e contaminavam as pessoas que conviviam nessa casa, que moravam nessa casa. E, ou seja, a questão de moradia é essencial. Escola, tá bom? Educação em saúde, a gente tem que ter esse processo de educação em saúde. A alimentação é adequada, isso tudo vai repercutir na saúde do indivíduo, tá? Quando ele fala proteção específica, com as imunizações, com as vacinas, o controle de vetores, por exemplo, os que trabalham no centro de endemias, eles saem nas casas, vendo se não tem algum objeto com água parada. Isso o quê? Para diminuir a proliferação do vetor que causa a dengue, tá bom? Que é o Aedes aegypti, o mosquito, tá bom? Controle, proteção contra acidentes, higiene, aconselhamento genético. O aconselhamento genético são, por exemplo, para casos de pais que têm algum problema, por exemplo, um casal que tem síndrome de Down. E aí eles precisam desse aconselhamento genético, de ver a proporção e probabilidade de que um provável filho desse casal nasça com determinado problema, por exemplo, a própria síndrome de Down ou o nanismo, que é o anão, tá bom? É necessário que tenha esse aconselhamento genético. Ou seja, isso tudo que vai fazer com que o cliente, o paciente, esse indivíduo dentro da sociedade, ele consiga, de certa forma, diminuir a probabilidade dele desenvolver uma doença ou qualquer coisa relacionada à saúde, isso é de referência primária. Isso é prevenção primária em saúde, tá bom? Por exemplo, falar que o uso do preservativo é importante e essencial para
combater a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Isso é prevenção primária. A utilização das vacinas para combater o coronavírus. Isso é prevenção primária. O uso de máscara, o uso de álcool gel e vários outros, tá bom? Bom, a prevenção primária, quaisquer atos destinados a diminuir a incidência de uma doença numa população, reduzindo o risco do surgimento de casos novos, tá certo? Nós podemos falar, por exemplo, da vacina. Tem uma imagem aqui, a vacina. Nós temos, por exemplo, o caso da autoavaliação, por exemplo, do toque, para avaliar a mama, certo? Isso é essencial e é importante, isso pertence à prevenção primária de saúde. A prevenção secundária, no indivíduo que não apresenta sintomas, tá bom? Não apresenta sintomas. Por exemplo, patogênese, estágios. Tudo precisa de estágio, tá certo? Tudo acontece de estágio. Por exemplo, a contaminação pelo coronavírus. Inicialmente, no primeiro, segundo dia, o paciente não apresenta nenhum tipo de sintoma, mas ele tem um patógeno, tá certo? E após o terceiro dia, inicia todos os sintomas, inicia consecutivamente, escorrimento no nariz, que é a coriza, tá bom? Perda do paladar, perda do olfato e vai em diante, ou seja, existem etapas, tá bom? Interação, estímulo susceptível. Nesta fase ainda não há a doença, mas o indivíduo está com ela, mas não há a doença expressiva, tá bom? Alterações bioquímicas, histológicas e fisiológicas. A doença já está implantada, embora não haja manifestação clínica visível. Ou seja, quando eu falo, já tem alteração bioquímica, se eu fazer um exame bioquímico, o meu paciente já vai ter alguma alteração bioquímica. Pode ter alterações histológicas? Sim, histológicas é na própria célula, tá certo? Quando há alteração celular. Ou fisiológica, que é no organismo de forma total, certo? Uma mudança fisiológica. Internamente já está ocorrendo, pode ser detectada por exames laboratoriais, certo? E isso caracteriza a questão secundária. Bom, a prevenção secundária em saúde de forma secundária no indivíduo que não apresenta sintomas. Rastreamentos realizados no indivíduo já sob a ação do agente patogênico é incluído exames periódicos, diagnóstico, isolamento para evitar a propagação da doença, tratamento para evitar a progressão da doença para que essa doença não evolua, limitação para evitar futuras complicações e sequelas. Nós temos um grande exemplo disso, o caso do coronavírus mesmo, tá bom? Que a gente pode ter como base, como referência na realidade, né? Bom, a terciária, o sujeito encontra-se doente e a intervenção é para prevenir as complicações. Seja no caso do coronavírus, quando ele é diagnosticado após os 7 dias, ou seja, o indivíduo, a maioria já está com a doença instalada no organismo e já expressiva. Por exemplo, com a dificuldade para respirar, com tosse seca, ou seja, já é expressivo. E a gente tem que entrar com a prevenção e o tratamento para prevenir complicações ao organismo, tá bom? Prevenir complicações que possam se formar complicações crônicas. E a prevenção das incapacidades por meio de medidas destinadas à reabilitação, como a fisioterapia, a terapia ocupacional, exemplo, o exame sistemático dos pés diabéticos. Não sei se vocês sabem, o paciente diabético leva o nome como pé diabético, quando ele apresenta alguma fissura, algum ferimento no pé. Por exemplo, ele calça um sapato, o sapato incomoda, mas ele não percebe que o sapato está incomodando.
e o sapato está causando uma ferida. Isso por quê? Porque o pé diabético, a pessoa que tem diabetes, ele perde a sensibilidade, não total, mas parcial do membro, tá bom? E aquilo vai causando a ulceração, a úlcera, que é essa ferida, e essa ferida vai se tornando grande, ele não percebe que está tendo essa ferida no pé. E aí ele só vai perceber quando a doença já está instalada, tá bom? Bom, a história natural e a prevenção das doenças, tá? Essa inter-relação entre o agente, que é o que causa a doença, e o indivíduo, que vai ser o susceptível, e o ambiente, que é o meio, tá bom? Que produzem o estímulo à doença. Por exemplo, nós temos o caso de doenças específicas, por exemplo, a malária, que acontece muito na região norte, por exemplo, no Amazonas, tá bom? Onde nós temos o agente causador, que é esse mosquito, que é uma muriçoca, como se fosse uma muriçoca, que ele alberga dentro do seu intestino o que causa a malária, tá bom? O que causa o parasita que causa a malária. Ou seja, o indivíduo susceptível está no local susceptível e vai haver o estímulo e a instalação da doença. A interação favorece um horizonte clínico com alterações, por exemplo, e se haver alterações de tecidos, por exemplo, alteração celular, isso vai gerar sinais e sintomas, o indivíduo já vai apresentar os sinais e sintomas da doença e o defeito ou a invalidez que pode chegar até a morte. Ou então ele pode sair dessas alterações de tecidos e ir direto para o processo de recuperação. Susceptível, estímulo e reação. Certo? Existem dois períodos, que é o período de pré-patogênese e o período de patogênese. O período de pré-patogênese, onde nós temos só o agente etiológico, que é o que causa a doença, o indivíduo e o ambiente propício, tá? Já o período de patogênese, o próprio nome já diz, é o período da patologia. Já há a interação desse patógeno, que já vem trazendo algumas alterações celulares, bioquímicas, histológicas, hematológicas e vários outros, trazendo consigo os sinais das doenças, o sinal da doença, que é os sintomas e sinais, tá? O defeito, invalidez e morte, ou então o processo de recuperação, tá? A promoção de saúde vai favorecer uma proteção específica ao indivíduo, vai favorecer um diagnóstico precoce e um tratamento também, e é uma limitação da incapacidade, ou seja, ele limita a incapacidade desse indivíduo ter acesso ao tratamento, tá? E então chega a uma reabilitação, que aí a promoção da saúde e a proteção em saúde, eles pertencem à prevenção primária, já o diagnóstico precoce, o tratamento, o limite a limitação de incapacidade, isso pertence à prevenção secundária, tá bom? E a reabilitação à terciária. Isso tudo são níveis de aplicação das medidas de prevenção. De forma resumida, ele apresenta as três fases: a prevenção primária, a prevenção secundária e a prevenção terciária. Bom, e a prevenção em saúde? Intervenção que envolvem toda a população são mais eficazes em reduzir doenças e riscos de adoecer do que aqueles direcionados a subgrupos de indivíduos já doentes. Ou seja, qual é a vantagem de eu tratar o indivíduo já doente? Ou seja, a vantagem é de que eu posso fazer com que esse paciente recupere, tá bom? Mas o que eu devo fazer, o papel mais importante é iniciar com a prevenção primária. É desenvolver e repassar para a população, por exemplo, geral, e não apenas daquele grupo que está doente, mas passar quais são as medidas de prevenção primária. Por exemplo, o caso do coronavírus. Vamos voltar aqui para o coronavírus. Por exemplo, qual é a prevenção primária? Utilizar a máscara, utilizar o álcool gel, não fazer aglomerações, tá bom? Certo? Ou seja, isso tudo é importantíssimo. Lavar as mãos. Ou seja, essa é a prevenção primária e é uma das mais importantes. É uma das mais importantes. Bom, com relação ao processo de saúde e doença, julguem os itens, certo? Muito utilizado na epidemiologia de doenças infecciosas, a tríade. O que é a tríade? O nome já diz, são três: o agente,
o hospedeiro, que é o paciente que bora lá. O agente, que é o que causa a doença, o agente. O hospedeiro, que é o que alberga a doença, o que guarda a doença dentro dele, que pode ser um indivíduo que esteja doente, ou então possa ser, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, que alberga o que causa a doença da dengue, o que causa a dengue, tá bom? E o meio ambiente, que é o meio favorável para que aquele, por exemplo, para que o hospedeiro se desenvolva, ou para que o agente etiológico se desenvolva e se propague, tá bom? É uma forma de representar os fatores etiológicos envolvidos em alguma situação de agravo em saúde. Vocês acham que sim? É muito utilizada na epidemiologia, que é a ciência que estuda esses padrões epidemiológicos, tá, de doenças infecciosas. A tríade, o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, é uma forma de representar os fatores etiológicos envolvidos em alguma situação de agravo em saúde. Sim, é certo, tá bom? Certo? Vamos lá. O HND, ele pode ser dividida em dois períodos, o pré-patogênico e o patogenia explícita. Vocês lembram lá no slide? Se falava como é, qual é, tá certo? Vamos fazer o seguinte, essas questões eu não irei responder, eu vou querer que vocês respondam e a gente vai discutir na próxima aula sobre isso, tá bom? Vocês leem de novo todos os slides e aí a partir daí respondam e a gente vai discutir sobre isso. Eu respondi a primeira, mas as outras a gente vai deixar assim, tá bom? E é isso. Eu acredito que a gente vai ficar por aqui, tá certo? Respondam as questões e na próxima aula a gente debate. Uma boa noite para vocês, tá bom? E fiquem com Deus.